Raspberry Pi. Então hoje vamos falar um pouquinho agora desse bichinho aqui, um Raspberry Pi. O Raspberry Pi é um computador completo. Diferente do Arduino, onde eu tinha, na verdade, uma plaquinha, né, de desenvolvimento usando um microcontrolador, o Atmel, o Raspberry Pi, na verdade, é um computador completo, tá? Do tamanho aqui de um cartão de crédito, vocês estão vendo. Tem vários componentes, eu vou explicar em detalhe, um pouquinho mais em detalhe para vocês, mas dá mais ou menos para ver aqui. Eu tenho as minhas entradas USB, eu tenho aqui o jack para conexão com internet, Ethernet, né, com 10/100, som, vídeo, etc. Bom, eu vou entrar em detalhe. Isso aqui saiu em 2012, né, são várias versões do Raspberry Pi. Basicamente, esse que eu tenho na mão aqui, por exemplo, é o Raspberry Pi versão 2, né, que foi largamente utilizado até muito pouco tempo atrás. Então, um ano e pouquinho atrás, mais ou menos. Basicamente, ele não tinha, por exemplo, conexão nativa em Wi-Fi. Então, para conectar um Wi-Fi, basicamente, o que eu vinha aqui, eu pegava um dongle, uma coisinha dessa aqui, que é um conector Wi-Fi, um modemzinho, colocava aqui, simplesmente instalava numa USB, e esse cara, então, vinha aqui e conversava com a internet. Já fazia o mesmo com Bluetooth, por exemplo, etc. Um ano e pouco atrás, nós tivemos o aparecimento do Raspberry Pi modelo 3, que é o que a gente vai trabalhar mais, o que a gente trabalha mais. Você vê que eles são muito parecidos. Se você olhar, quase não há diferença, depois eu mostro para vocês. Em termos de circuito, são mais ou menos do mesmo tamanho, etc. Esse aqui eu tenho só uma tampinha aqui de plástico, mas é o mesmo, basicamente é a mesma placa, né? Esses caras aqui custam aí em torno de $25, você encontra por 35, por aí, mas gira em torno de 25 a 35 dólares essas versões do Raspberry Pi. Tá? Eu tenho, na verdade, da mesma maneira que nós vimos com o Arduino, existem Raspberry Pi, por exemplo, esse aqui que foi lançado no final do ano passado, é o Raspberry Pi Zero. O Raspberry Pi Zero custa 5 dólares nos Estados Unidos e também é um computador completo. Não tem Wi-Fi integrado, mas que eu conecto externamente, mas basicamente é a mesma coisa. A única coisa é que esse aqui, onde eu tenho quatro USBs, estão vendo aqui, ó, são 4 USBs. Esse aqui, na verdade, ele possui somente uma entrada de USB. Dá um mini USB aqui, né? E aqui eu ponho alimentação, USB. Aqui eu tenho um mini HDMI. Isso. Mas basicamente eu consigo fazer quase a mesma coisa que eu faço com esta placa, com essa, por 5 dólares. Isso é um computador completo com 5 dólares. Eu não estou brincando. Bom, sei que vocês estão com chavida, mas o que é então o Raspberry Pi? Vamos dar uma olhadinha, tá bom? Vamos lá. Então a gente falou, como a gente comentou, o Raspberry Pi, então, né? Ele foi lançado no Reino Unido em 2012 e ele foi basicamente desenvolvido para ensinar crianças usando Scratch ou Python. Né? São suas linguagens mais comuns de você ver. Scratch é uma linguagem que você usa blocos, né? É muito comum para ensinar crianças. E o Python é uma linguagem de alto nível, né? Que, vamos dizer assim, seria como um Basic, ou, né, nessa linha para nós dinossauros que estão acostumados lá atrás. Mas é uma linguagem super legal, uma linguagem muito, muito útil, tanto cientificamente falando, quanto para makers aí na eletrônica. Né? Muito bem, então ele é um computador completo. Mas como assim computador completo? Vamos dar uma olhadinha mais em detalhe, né? Vamos pegar a plaquinha e dar uma olhadinha nela em detalhe. O que a gente tem aqui? O coração, obviamente, essa parte do meio dela, ele tem uma CPU. Lembrem-se, o Arduino a gente tinha um microcontrolador. Aqui eu tenho uma CPU completa. Uma CPU de 64 bits, com 4 cores, né, internos, 1.2 GHz, 1 GB de RAM interna. Eu tenho aqui uma CPU, de novo, de 1.2 GHz, 1 GB de RAM e 64 bits. Quer dizer, uma senhora máquina, vamos dizer assim. Ele é muito, muito, muito poderoso, né? O Raspberry Pi. Mais poderoso que muitos notebooks simples que a gente vê aí no mercado.
Muito bem. Alimentação desse cara, a gente tem, ele é alimentado com 5 volts, eu tenho aqui uma micro USB, uma unidade de alimentação, eu vou e alimento o nosso Raspberry Pi. Aqui eu tenho um jack para vídeo e áudio, tá certo? Integrado. Eu tenho aqui uma entrada, uma saída de vídeo HDMI. Essa saída, então, eu posso conectar numa televisão ou num monitor, para mim trabalhar como computador, né? Eu tenho 4 ports USB aqui. Esses 4 ports USB, por exemplo, você pode colocar um teclado, você pode colocar qualquer dispositivo, da mesma maneira que você usa no computador normal, então mouse, teclado, etc, né? Eu tenho uma porta LAN acá, né, para minha Ethernet de 10/100 megabits por segundo. E essa é a primeira grande diferença entre o Raspberry Pi versão 3.2. Ele já tem integrado aqui na placa, pessoal, aqui na placa eu já tenho integrado um Wi-Fi onboard e Bluetooth, tá? 4.1, né? Baixa um BLE. Então, isso dá uma diferença muito grande, porque basta eu ligar esse cara e ele já vamos dizer assim, começaria a navegar na internet, né? O que é bem interessante, ok? Aqui eu tenho meu micro SD card slot. O que é isso aqui? O que é esse negócio? Quer ver? Eu acho que é mais fácil. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quer ver? Por exemplo, deixa eu pegar, por exemplo, ó, aqui está o nosso Raspberry, ok? Aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo? Ó, aqui embaixo eu tenho esse slot aqui. O que eu coloco aqui, gente, é isso aqui, ó. Eu coloco aqui um micro SD, né? Por exemplo, em geral, hoje em dia, com 8 GB, um negocinho de 8 GB desse aqui, de memória de 8 GB, você trabalha. Você pode imaginar poderíamos pensar que isso aqui seria o HD do Raspberry. Tá? Então aqui eu posso colocar, por exemplo, esse no caso específico aqui eu estou com 32 GB, podia ser 64, eu já tenho 128 GB, quer dizer, na verdade, eu consigo ter plaquinhas dessa daqui, né, de placas de memória, esse micro SSD, de alta densidade, com alta memória. Mas o ideal é você ter aí 8 GB, o sistema operacional vai estar aqui dentro, tá certo? O Linux vai estar aqui dentro. Você vai abaixar isso aqui do teu computador, né? Você entra no site, para você iniciar, eu entraria no site do Raspberry Pi, do raspberrypi.org, baixo o sistema operacional Linux para ser usado aqui, carrego nisso aqui no teu computador. Venho aqui, ligo aqui, alimento e ele vai começar a funcionar. Por exemplo, vamos pegar um caso real aqui, quer ver? Vamos pegar, ó, isso aqui, tá certo? Isso aqui é um adaptador, né? 220, 5 volts, legal? Beleza, vou ligar ele aqui. Deixa eu pegar esse aqui é o versão 3, tá? Estou pegando um Raspberry versão 3 e vou ligar. Então vamos ver aqui, vamos ligar o bicho aqui, ó. Tá aqui, tá ok? Também tem um LED piscando aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, tá certo? Ele vai começar então, nós vamos ligar, liguei esse Raspberry, ok? Perfeito, tá piscando. O que está acontecendo aqui? Quando esse Raspberry foi ligado, o que ele está fazendo? Ele está vindo aqui, né, no micro SSD e está carregando o sistema operacional Linux para dentro da placa. Legal, beleza? A partir uma vez que está carregado, vamos dizer assim, se ele tivesse, por exemplo, ele poderia entrar num programa direto que controlaria alguma coisa, se eu estivesse usando esse cara aqui para controlar um sistema eletrônico qualquer. Mas eu posso usar como computador. Eu posso vir aqui, conectar um monitor aqui, por exemplo, ou conectar, como eu falei, o teclado, o mouse aqui e fazer essa plaquinha trabalhar normalmente como um computador comum e corrente, tá ok? Grande vantagem, né? A gente pode usar uma VPN e trabalhar com esse cara, por exemplo, em vez de eu ligar aqui ligar um monitor, ligar um teclado e um mouse, eu posso usar, por exemplo, o meu teclado, o mouse, o meu monitor do meu computador aqui. Então aqui meu computador aqui, meu Mac, eu posso controlar ele, né? Vamos lá para o nosso Raspberry.
Então, tudo bem. Vocês já viram então que o micro SD, né, o card slot, o micro SD aqui é o cara que então vai ter o sistema operacional, né, Linux, que vai, vamos dizer assim, fazer a CPU funcionar e o sistema, todo o computador aqui rodar. Legal. Olha, um porte diferente que eu tenho aqui, que é muito útil, é um porte especial para câmera. Eu podia colocar uma câmera normal, aqui uma câmera USB normal que vocês têm, né, uma câmera de HD, etc., para gravar qualquer coisa, né? Mas eu podia ter uma câmera interna, e eu tenho uma Pican, que é uma câmera especial de alta definição do Raspberry Pi, que custa muito barato, menos de $10. Eu posso colocar a câmera conectada aqui e com isso fazer vários projetos, né? Eu fiz inclusive alguns robôs utilizando esse tipo de câmera que eu vou comentar com vocês depois. Legal? Muito bem. E esse aqui é da mesma maneira que nós tínhamos na nossa placa de Arduino. Eu tenho 40 pinos de GPIO, né? General Purpose I/O Input Output Pins. Tá? General Purpose Input Output Pins. Esses 40 pinos é exatamente a grande vantagem do Raspberry Pi. É por onde a gente faz a conexão do Raspberry Pi com o mundo físico, né? É o nosso pulo do gato maker aí, né? Onde os makers podem usar essa plaquinha para controlar. E da mesma maneira que nós vimos com o Raspberry Pi, eu posso vir aqui e controlar, mandar acender e apagar um LED. E lembrem-se, se eu acendo e apago um LED, eu movo o mundo, né? Eu ponho um relé, controlo qualquer coisa, vamos dizer assim, né? Então essa é a grande vantagem, né? Muito bem. Um comentário. Esses GPIOs basicamente são GPIOs digitais. Lembrem-se, uma grande vantagem do Raspberry Pi, uma grande vantagem do Arduino, por exemplo, do Uno, eu tinha, se vocês se lembram, nós tínhamos 5 entradas analógicas. Aqui eu não tenho nenhuma entrada analógica. Esse cara ele tem somente entradas e saídas digitais. Eu consigo programar se são entradas digitais, saídas digitais, fazer comunicação. Mas se eu precisar de um dispositivo analógico, né, capturar um dado de um sensor analógico, eu preciso de um conversor análogo digital, né, externo para converter esse sinal analógico em um sinal digital para poder ser lido pelo Raspberry Pi. Mas isso é muito simples de fazer, né? Posso até, na verdade, deixar um Arduino responsável por isso e o Arduino mandar as informações via serial para o Raspberry. Cada um fazer um pedaço da função, por exemplo, né? É muito comum em alguns projetos. Legal? Então é isso, gente. Esse, então, é o Raspberry Pi, né? No caso da versão 3, como nós vimos, estão todos os principais componentes aqui. Eu alimento através desse micro USB aqui. Eu posso conectar meu monitor aqui através do HDMI. Eu vou colocar o teclado e mouse via os ports USB. Né? Eu posso conectar a internet ou via um cabo Ethernet aqui na tua rede local, ou posso conectar aqui usando um Wi-Fi ou Bluetooth interno, tá certo? E importante, como nós comentamos, muito importante é a conexão para o mundo físico via o GPIO. Legal. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Como a gente comentou, vamos começar com o Blink. Legal, da mesma maneira que a gente tinha feito lá com o Raspberry Pi. O que acontece se eu quiser fazer um LED piscar? Legal, mesmo esquema, né? Tá aqui, eu tenho uma bateria, eu tenho um botão, eu tenho um resistor, um LED, e se eu começar a pressionar esse botão, pressiona o botão, pum, põe o botão, pressiona o botão aqui para baixo, né? A corrente vai circular e o LED, que é um diodo emissor de luz, vai acender e ele vai acender. Tiro o dedo do botão, corto a corrente aqui, esse LED apaga. Aperto o botão, ligo o LED. Então aperto o botão, o LED liga, desligo, solto o dedo, o LED desliga assim. Se eu ficar apertando esse botão de 1 em 1 segundo, esse LED vai ficar piscando de 1 em 1 segundo. Legal. Da mesma maneira que a gente tinha feito, o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos conectar o Raspberry Pi de tal maneira que ele, quando eu olhar esse pedaço de cá, né, ele vai ser o dedo que vai apertar o botão, tá certo? Fisicamente, ó, eu tenho aqui o Raspberry Pi. Olha o que eu vou fazer, gente. Aqui, ó. Esse pino aqui, tá certo? Esse pino aqui é um pino terra, tá aqui, ó, tá no K todo do LED, tá ligado no terra.
Então o catodo do LED está ligado nesse pino, que é um pino terra, que eu sei que é terra, tá? E tenho aqui então, eu tenho do LED, do outro lado do LED, eu vou para uma resistência, do LED eu vou para resistência, do LED eu vou para resistência, e o outro lado da resistência eu vou para esse pino do Raspberry Pi, que eu sei que é o pino 14, tá? É o GPIO 14, tá? Do Raspberry. Perfeito? Perfeito. Legal. Então, como é que a gente faz para esse negócio funcionar? No caso específico aqui, eu trabalho, como comentei com vocês, a gente trabalha com Linux, eu venho aqui num editor, isso é um editor de texto, né, basicamente é um default no Linux, né, e no caso o nome dele é Nano, tá, é um Nano, e eu venho aqui e vou escrever um pequeno programinha em Python para acender e apagar esse LED. Então o que eu vou fazer? Eu começo. O que eu estou fazendo aqui, estou chamando uma biblioteca que chama GPIO0, tá certo? Estou importando uma variável, né, uma função que se chama LED, já está definida nessa biblioteca. Vou chamar aqui uma outra biblioteca, né, que se chama time. Eu vou importar uma função que chama sleep, tá certo? Vou definir, da mesma maneira, lembra? Vocês se lembram, né, que a gente definiu lá no Arduino que o pino 13, lembram lá? O pino 13 era um pino que ia ser uma saída, etc., né, para alimentar o LED. Eu estou definindo aqui que nessa função LED, ela já é pré-definida interna, o pino 14 eu vou chamar de LED. Então é uma variável, o pino 14, que já está definido aqui, essa variável LED, na verdade, é o pino 14. E ele já está, e como é essa função LED aqui, né, dentro dessa biblioteca, eu já sei quando eu defino isso aqui, que ele já, internamente, a biblioteca define que isso aqui, esse GPIO é um GPIO de saída, tá bem? Beleza. Aí eu vim aqui, essa parte equivalente é como aquela parte do loop. Então, enquanto for verdadeiro, é óbvio que isso aqui, enquanto verdade. E o que eu faço? LED, que é esse LED que eu defini aqui, on, para sleep 1 segundo, quer dizer, durmo 1 segundo, apago o LED, durmo 1 segundo, volto aqui, ligo o LED, 1 segundo, etc, etc. Tá certo? Por enquanto eu tenho um texto, gerei um texto, aí eu venho aqui, né, dou um Ctrl+C para salvar Ctrl+X, ele vai sair, pergunta se eu quero salvar, sim, eu quero salvar, salvei esse cara, é um blink.py, que é o nome que eu chamei. Eu vou vir aqui no meu monitor, né, no meu monitor do Raspberry, e vou digitar essa linha aqui, essa linha de comando, Python, né, blink.py, ou seja, eu estou chamando o meu programa Python, tá certo? O meu processador Python, o meu compilador Python, ele vai chamar esse programinha, vai compilar o programa e vai executar o programa, tá certo? E quando ele executa, o que vai acontecer? O LED vai começar a piscar nessa frequência aqui de 1 segundo, tá certo? Vocês viram que é uma maneira bem simplificada, mas é muito equivalente ao que a gente tinha feito lá atrás com o nosso Arduino, ok? Legal. Bom, a gente acabou de ver como o Raspberry Pi funciona. O que é o Raspberry Pi? Um computador completo, do tamanho de um cartão de crédito, aí, né? Vamos dizer assim, se usarmos a versão 2 ou 3. E através dos seus GPIOs, a gente pode controlar, então, vimos como controlava um LED, mas na verdade, com isso eu posso controlar várias coisas. Eu posso controlar motores, servos, eu posso ler sensores, etc. Ok? Então vamos dar uma olhada num projeto que eu fiz utilizando do Raspberry Pi conectado na internet. A ideia é um robô controlado pela internet, ok? Vamos lá. Então, esse aqui era o meu, do lado direito do seu vídeo, está vendo aí mais ou menos uma foto do robô. Né? Ele tinha 4 rodas, mas era controlado 2 a 2. Essas 2 rodas estavam conectadas juntas, os 2 motores, do lado esquerdo e do lado direito. Eu tenho aqui 2 servos, né, que controlam essa câmera, que é a Picam. Então esse servo, né, ele faz o tilt, né, ele faz a câmera ir para cima ou para baixo, né, na vertical, né, sobe e desce. Esse outro
servo faz a câmera aí na horizontal, aqui na esquerda e direita, então eu consigo fazer com que a câmera se movimentasse em várias direções, né? Uma direção espacial aqui, ok? Então aqui está o Raspberry Pi aqui atrás, conectado nos motores e no sistema de pan tilt para controle da câmera, ok? Legal. E tudo isso aqui estava ligado então na internet. Eu controlava isso através de uma página da internet. Então, aqui o Raspberry. Aqui eu controlava os motores, né, através de vários pinos GPIOs aqui, tá certo? Tem uma ponte H que controla os motores. Eu tenho dois servos que era para controlar, outros dois GPIOs que controlavam a posição dos servos, que por sua vez posicionava em termos espaciais a câmera, tá ok? E todas essas gravações aqui, toda a gravação da câmera, né, a posição, ia para a internet, onde eu controlava através de uma página. Então, desenvolvi uma página aqui em HTML, JavaScript, né? Onde eu conseguia, então, vir aqui e controlava para cima ou para baixo a câmera, esquerda ou direita, né? Movimentava o robô esquerda, direita, etc. Ok? Então, era um robô controlado pela internet. Tá? Esse foi o primeiro projeto que eu fiz. Nesse caso, somente utilizando o Raspberry Pi. Mas eu queria comentar com vocês uma outra coisa. Legal. A gente viu as duas coisas, né? Nós vimos o Arduino e nós vimos o Raspberry Pi. Quando eu uso um e quando eu uso o outro? Rapidamente, basicamente, né, nós vimos que o Arduino, na verdade, ele é baseado no microcontrolador. Em geral, eu tenho um programa que corre de ponta a ponta. Ele começa e termina. Eu tenho um programa rodando no Arduino. Enquanto que no Raspberry Pi, na verdade, ele é um computador de uso geral. Ele tem um sistema operacional Linux que roda dentro, né, que roda na sua CPU. Logo, eu posso ter vários programas rodando simultaneamente. Ele pode estar conversando com a internet, ele pode estar capturando vídeo, ele pode estar controlando motores, tudo ao mesmo tempo. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Assim, em geral, se você pergunta, puxa, eu preciso controlar uma ou duas coisas, né? Eu preciso ler a temperatura e preciso tomar essa função da temperatura e pôr na internet. Só isso. Um Arduino em geral vai funcionar. Não, eu preciso fazer cálculos complexos, preciso movimentar um robô, preciso mandar informações para a internet. Quer dizer, começou a ter quando você pergunta o que eu vou fazer, mais de duas ou três coisas, a tua resposta é mais de duas ou três coisas, é melhor usar um Raspberry Pi, ok? É mais ou menos isso. Várias funções simultâneas, uma função linear. E às vezes eu posso, ou necessito, ou gostaria de trabalhar com os dois juntos. Eu fiz um projeto, um dos primeiros projetos que eu fiz quando eu terminei um curso na Universidade da Califórnia, que eu fiz pelo Coursera, um curso sobre IoT. Nesse curso a gente viu um pouco do que era Arduino, o que era o Raspberry, e o final, a graduação era desenvolver um projeto. O que eu tomei a decisão? Poxa, eu vi o Arduino, vi o Raspberry, vi como os dois se interagem, vi como eu posso interagir com a internet, que tal juntar essas duas coisas em um único projeto? E foi o que eu chamei do Mars Rover Tupiniquim, né? O que eu pensei? Eu falei, puxa vida, eu quero fazer um projeto que eu queria fazer. O que veio na minha cabeça? Eu falei, puxa vida, eu gostaria de fazer um projeto onde eu tivesse uma estação móvel, como o Mars Rover, né? Como o jipinho que está lá em Marte. Eu falei, puxa, o que ele faz, né? Aquele jipinho, ele está andando na superfície de Marte, ele tem vários sensores, né, para captura de dados. Né? Ele captura dados, informações da temperatura, informações da pressão atmosférica, como está a questão dos raios ultravioleta, né, através de luz. Então ele pega várias informações do ambiente, certo? Ele se move ao longo de Marte. Você pode tanto guiá-lo, né, remotamente ele é possível ser guiado, ou ele tem autonomia para navegar dentro de Marte e vai capturando informações imagens, vídeo, fotos e transmite tudo isso para a internet. Então, eu falei, puxa vida, ele tem os sensores, ele tem motores para andar em Marte, ele tem sensores, óbvio, que automaticamente ele não vai depender em torno, eu preciso de 15, 20 minutos cada transmissão para ir da Terra a Marte, eu não posso depender desses controles. Então, se vier uma rocha, ele tem que parar na rocha,
Então ele também tem que ter, vamos dizer assim, algumas características de tomada de decisões próprias, né? E captura de vídeo. E, obviamente, ele pode ser também controlado remotamente. No meu caso, eu falei, vou controlá-lo remotamente através de uma LAN local e vou tomar essas informações de vídeo e sensores, etc. E vou transmitir via internet para um website onde eu vou monitorar isso. Essa é a minha ideia. Então, indo mais a fundo, eu falei, legal. Então, eu preciso definir o meu Mars Rover, óbvio, ele vai ter um ou mais computadores de bordo, né, que vão estar aqui dentro, ok? Eu preciso, então, como comentei, ele vai ter que capturar informações de sensores, ele vai ter que controlar motores, ele vai ter que ter sensores para verificar se tem obstáculos à frente, que ele precisa parar, voltar, etc. Né? Ele vai precisar trabalhar com câmera, posicionar a câmera, tomar essas informações. Tudo isso aqui ele vai ter que mandar para a internet, vai para um site de monitoramento, eu posso mandar twitters, por exemplo, mensagens via Twitter, via mensagem, o que seja, e posso ter controle remoto manual, que alguém remotamente, ou por internet, ou o que seja. Então, no meu caso, eu vou usar uma LAN. Perfeito. Baseado nisso, eu falei, legal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir as funções. Eu vou pegar um Raspberry Pi, ok? O nosso Raspberry Pi, e vou fazer, então, ele facilmente se conecta na internet, legal. Eu posso conectar sensores nele, legal. Eu posso conectar câmera nele, legal. Então eu vou pegar o Raspberry e deixar ele responsável por captura de sensores, captura do vídeo, tomar todas as informações, jogar para a internet e mostrar no website, tá ok? E vou tomar um Arduino, ok? Que ele é mais monotarefa, e vou fazer o Arduino controlar motores, tá certo? Ou seja, ler um Bluetooth aqui, através de uma rede Bluetooth local, através de um controle remoto, que no caso vai ser um telefone Android, não um dispositivo Android. Eu vou dar o Arduino vai vir aqui, vai receber os comandos, vai mover os motores para frente, para trás, para esquerda, direita, e automaticamente se aparece um obstáculo, eu vou usar um sistema de sensor de ultrassom, se ele vai jogando bips como um radar, né, ele vai jogando um pings aqui, e se aparecer um obstáculo, ele vai automaticamente, independente dos controles, independente dos comandos externos, ele para, por exemplo, e retorna, etc. Tá ok? Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou pegar e vou trabalhar. Tomei de um lado o Arduino, de um lado o Raspberry Pi, tá certo? Vou conectar sensores ao Raspberry Pi. Aqui estou conectando um sensor, é um DHT11, tá? Na verdade esse aqui é um 22, que esse desenho é um branquinho 22, tanto faz. Esse cara aqui é um sensor que vai ler pressão atmosférica, pressão relativa, né? Umidade relativa do ar, vai medir temperatura atmosférica, temperatura do ar naquele momento, e essas informações vão ser enviadas digitalmente aqui para o Raspberry. Coloquei aqui também um LDR, que é um resistor que depende da luz, e esse cara aqui, através de um circuitinho aqui, eu vou também medir níveis de luminosidade, né? Eu faço uma espécie de uma conversão analógica digital simples aqui, e eu vou jogar então essas informações aqui, né, desse sensor também para uma entrada do Raspberry. Vou conectar minha câmera no slot correspondente, e ele, a Wi-Fi dele vai lá e vai estar conectada na internet. Então o Raspberry vai ser então responsável pela leitura dos sensores, né, captura dos dados da câmera e enviar tudo isso para a internet. Legal. E do outro lado, o Arduino, como eu havia comentado, estou usando o Arduino Nano aqui, lembra? Não sei se vocês se lembram. Ele basicamente tem as mesmas, ele faz as mesmas funções que um Arduino Uno, tá ok? Ele está controlando aqui então 2 servomotores que estão programados de maneira contínua, tá? Eles trabalham continuamente, na verdade, trabalham como motores, são motores DC, né? Apenas a maneira que eu controlo a velocidade deles é por pulso, por largura de pulso. Então, com isso eu consigo controlar. Se os dois motores andam no mesmo sentido, ele vai jogar o nosso Hoover para frente. Se os dois motores rodam em sentido oposto, vai para trás. Se um motor para e o outro gira, ele vira para direita. Se um outro, né, ou direita, certo? Imagina, eu paro, os dois motores estão rodando e ele está indo para frente. Se eu simplesmente paro o motor, vamos dizer que esse aqui seja o motor esquerdo,
Se esse para, o direito continua funcionando, ele vai começar, ele faz uma curva, não à esquerda. E ao contrário, se o motor direito para, o esquerdo continua, então ele vai fazer uma curva aqui para a direita, tá certo? Eu tenho outro servo aqui, que esse servo, então, eu vou ligar esse sensorzinho ultrassom, porque isso eu consigo posicionar o servo de maneira horizontal, esquerda ou direita. Estou colocando só em uma posição esquerda-direita aqui, né? Vamos dizer assim. O horizontal, eu só estou vendo em um sentido aqui, tá certo? Aqui, esse sensor é um sensor que ele me dá um ping, quer dizer, ele joga um sinal de áudio e vê quanto tempo esse sinal de áudio. Então, ele sai o sinal de áudio aqui, pum, ele bate num obstáculo, retorna, no transmissor, pum, retorna para o receptor. O tempo que demora, eu sei a velocidade do som, eu calculo, então, mais ou menos onde está a distância do obstáculo, tá ok? Então, quer dizer, juntando as duas coisas, tá, essa miscelânea, na verdade, é a mesma coisa. Eu tenho um Raspberry Pi, né, tá aqui, conectado no Arduino, conectado nos meus sensores, tarará, tarará, e isso aí tudo junto tá aqui, né, encapsulado nesse Mars Rover Tupiniquim, que eu chamei aqui, né? Aqui está meu controle remoto local, que eu desenvolvi através... Eu criei uma aplicação usando o MIT, né, um sistema de desenvolvimento do MIT para desenvolvimento de aplicações Android, né? Eu tenho aqui o meu Raspberry, eu tenho aqui o nosso Arduino, tá certo? Aqui está a ponte que ele está controlando, etc. Aqui tem, então eu tenho toda a circuitaiada aqui, vamos dizer assim, né, do nosso Mars Rover Tupiniquim, ok? Vamos dar uma olhadinha no nosso Mars Rover de verdade, tá ok? Vocês estão vendo aqui, não, num filme onde eu estou mostrar um pouquinho. Vocês estão vendo aí o nosso Raspberry Pi, tá certo? Tá ok? Tá aqui no centro. Aí vocês estão vendo, nós temos a câmera, a Pican, tá? Que é conectada, ok? Olha a Pican, por exemplo, tá mostrando um pouco, tá mostrando que tá aparecendo do lado de fora aqui do meu laboratório, tá ok? Nós temos aí, deixa eu ver aqui os sensores, para vocês terem uma ideia, aqui a parte de trás, olha aquele azulzinho ali, meio chacoalhado, né? Esse azulzinho é o nosso sensor de umidade relativa do ar e temperatura, tá? Aqui no meu desenho estava o branquinho, que era o... Tá? Mas ele está aí, tá ok? Aí nós temos o sensor de luminosidade, tá? Que é o LDR, ok? Perfeito. Aí nós temos o nosso Arduino, que vai controlar os motores, tá? Vocês estão vendo aí, olha, os dois servomotores, ok? Ele também controla um servomotor aqui, esse que vai estar embaixo do sensor de áudio, né, ou de ultrassom, que mede a distância, tá, que é o nosso sensor de prevenção de obstáculos, tá ok? Aí a gente está vendo, olha lá, esse é o nosso aplicativo, olha lá, para, frente, trás. Isso é controlado pelo Bluetooth, tá ok? Esse aplicativo controla lá. Eu consigo mover a câmera, tá vendo? Estou movendo a câmera para um lado, para a esquerda, agora à direita, através desse slider aqui, tá ok? Então, uma maneira de fazer isso daí. Vou desenvolver assim. Os sensores estão indo para a internet, olha lá, então esse site é o ThinkSpeak, tá? O ThinkSpeak.com, um site muito legal, aberto, grátis, onde eu estou tomando as informações, capturando as informações dos sensores aqui pelo Mars Rover Tupiniquim e enviando para aquele site, tá? Então aqui eu estou indo para frente, paro, tá? Então eu consigo controlar normalmente, tá? Imagina que isso poderia, simulando que eu estou na Terra controlando o cara lá em Marte, tá? Se aparece um obstáculo, minha mão, por exemplo, eu fiz um programa que automaticamente ele para e volta, né? Pega o Hoover e faz ele retornar. Então eu estou indo para frente, olha lá, obstáculo, pum, pum, olha lá minha mão, você também está vendo a minha mão ali no vídeo, tá vendo? Eu faço ele voltar, tá vendo? Olha lá, frente de novo, ok, frente. Então, na verdade, é um programa simples, ele deteta, se dá menos de uma certa distância, 10 centímetros, algo assim, ele para e reverte os motores. Quando ele não vê o obstáculo, ele vai para frente de novo. É de maneira simples, é só para a gente testar. A ideia, na verdade, é só, né, teste. À esquerda, à direita, tá vendo? Aí o movimento
Aqui de novo. Tá ok? Então, aí você mais ou menos vê o que dá para vocês terem uma ideia mais ou menos, então, como que o Mars Rover funciona. Tá ok? Vamos ver o que mais que eu posso falar para vocês aqui. As baterias, acho que é interessante. Eu tenho duas baterias aqui, tá vendo? Embaixo aqui, uma para o Raspberry. Estou usando uma outra bateria para o Arduino, tá ok? E na verdade, eu tenho aqui um terceiro grupo de baterias, estão vendo? Que é exclusivamente para os motores. Tá? Então eu botei 3 sets de bateria. Eu quis fazer assim, eu acho que dá independência, fica mais fácil. Então uma para o Arduino, uma para o Raspberry, né, 5 volts, duas de 5 volts, e mais uma estou com 6 volts para os servos. Tá ok? E com isso eu fecho então esse projeto. Tá ok? Isso aí, pessoal. Deu para vocês terem uma ideia, né? Então, pessoal, vamos aqui entrando na nossa fase final, né, do nosso bate-papo aqui sobre a Revolução Maker e o retorno dos dinossauros. Já conseguiram ver bastante coisa, já viram que o Arduino e o Raspberry Pi são tremendos dispositivos, tremendos componentes aí utilizados aí, né, pelos makers no desenvolvimento de projetos. Mas, para a gente terminar legal, falta a gente falar de uma família de dispositivos que são hoje, talvez eu diria, os mais importantes para o desenvolvimento de aplicações em IoT, que são os componentes da família ESP8266. Tá? O que eu estou falando? O que é isso? Ó, isso aqui é um 8266. Tá vendo? Esse chipzinho aqui. Tem aqui 6... Ele tem aqui ó, os pezinhos dele aqui, são 8 pezinhos, a gente vai falar um pouquinho. Gente, isso aqui, esse cara, ele aqui dentro tem um microcontrolador completo, como um Arduino, que você pode programar como se fosse um Arduino, tá? Tá? Apenas você tem, ele não tem os componentes, por exemplo, a conexão USB, para conectar com o teu computador, etc. Então você precisaria utilizar um dispositivo para conectar nele e jogar dentro dele aqui o programa, vamos dizer assim. Mas eu poderia utilizar ele somente, só ele. Ele tem 2 GPIOs, 2 saídas de comunicação serial, né, transmissão e recepção serial. Ele fala com a internet, tá vendo essa anteninha aqui, tá? Ele fala o Wi-Fi da internet. É um dispositivo fantástico. Ele sozinho, você pode desenvolver um sistema para falar com a internet. Tá? Os makers usam demais esse cara. Esse aqui é o 826601, é o ESP, o ESP 826601. Tá? Mais recentemente, isso aqui saiu há 2 anos atrás, mais ou menos, 2, 3 anos atrás, 2014. O ano passado, né, saiu, é um membro mais novo da família, é esse cara aqui. Tá? Ele já usa, aqui dentro, na verdade, aqui é o chip, tá vendo? Ó, seria equivalente a isso aqui, estão vendo? Olha lá, tá vendo? Deixa eu tentar ver se dá certo aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, se vocês foram ver, tá vendo? Aquilo que a gente tem aqui, ó, esse aqui então é o 01, tá certo? É o 01. E essa parte aqui, essa parte é o 12, é o ESP 826612. Esse cara está conectado, está em cima de uma outra plaquinha, tá certo? Está dentro de uma outra plaquinha, que seria equivalente a uma plaquinha do Arduino. Então ele já tem um controlador aqui, ó, de USB, eu posso conectar isso aqui direto no meu computador, tá legal? Para mim poder, e eu posso carregar esse cara com programa, eu posso escrever um programa, da mesma maneira que eu escrevo para o Arduino, usando a IDE do Arduino, eu carrego aqui, e esse cara sozinho, além de, por exemplo, estou vendo, esse aqui é um exemplo, um projeto que eu fiz, eu venho aqui, ponho uma bateria, do jeito que está aqui, gente, pela internet eu posso vir aqui controlar esses LEDs, tá ok? Por exemplo, ele já fala com a internet, eu venho e controlo os LEDs. Eu fiz isso aqui, por exemplo, um projetinho, vários projetos usando essa configuração. O NodeMeco, né, que chama, o NodeMeco é o nome dessa plaquinha completa, que engloba o ESP826612 aqui dentro, tá certo? E controlando a internet.
Esses dois caras, eu diria para vocês, tá? Ou a família ESP8266 é a família mais importante para desenvolvimento de projetos de IoT, tá ok? Vamos ver alguns exemplos, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então ele está aqui, esse aqui é o 01, pequenininho que eu mostrei para vocês, tá certo? Basicamente, ele não tem capacidade de comunicação USB, então eu tenho que usar um dispositivo externo para carregar programas dele. E eu tenho o NodeMeco, que eu trabalho sozinho, ele posso carregar, ele funciona sozinho, quer dizer, ele é equivalente a como se fosse um Arduino mais esse cara. Então imagina que esse cara aqui ele engloba o Arduino e o ESP8266 dentro de um mesmo chip, tá ok? É muito comum, eu fiz vários projetos, tá? Eu fiz vários projetos, por exemplo, utilizando junto com o Arduino. Por exemplo, aqui está o Ardo FarmBot. Eu não vou entrar muito detalhes, não vou entrar nos detalhes como a gente fez com o Mars Hoover, porque eu queria que vocês, inclusive, dessem uma olhadinha no livro que eu escrevi junto com meu amigo Maurício sobre esse projeto, sobre o Ardo FarmBot. O que é esse projeto, gente? A ideia era algo que nos ajudasse a lavoura, ajudasse você. Imagina que você tem uma horta de tomates e eu queria controlar essa horta de tomates. Aí desenvolvemos um projeto, tá? Chamamos de Ardo FarmBot, onde nós tínhamos um Arduino, tá aqui. O Arduino recebia informações da umidade do solo, temperatura e umidade local, tá certo? Usando um DHT, aquele mesmo chipzinho, aquele mesmo sensorzinho que vocês viram lá, que o Mars Rubens também usa. Luminosidade local, também usando um LDR, que vocês viram também lá no Mars Rover, tá ok? E dependendo dessas condições dos sensores, eu vinha aqui e ligava uma bomba de água ou ligava uma lâmpada para aquecer a minha plantação de tomates, tá ok? Essas informações também, uma vez de posse essas informações através do ESP8266, eu jogava essas informações para um sistema nas nuvens, né, no caso para o ThinkSpeak, onde eu ia gravando todos esses dados. E ligado nesse ThinkSpeak, nós desenvolvemos uma página de internet usando HTML, CSS e JavaScript, onde além de ter as informações dos sensores, eu podia também ligar ou desligar a bomba ou a lâmpada remotamente pela internet. E isso também podia ser feito localmente. Então esse é o Ardo FarmBot. Eu não vou entrar em detalhes, mas é um exemplo onde eu usei o Arduino mais o ESP para conversar com a internet. É um projeto completo de IoT. No livro do Ardo FarmBot existe um detalhamento desse projeto. Em seguida, o que a gente fez, por exemplo, foi legal. Então, como comentei, quer dizer, se aqui o projeto eu usava separadamente, né, o Arduino fazer uma parte e a comunicação com a internet usando o ESP, a gente pegou e falou, bom, vamos usar as duas coisas juntas, vamos usar o NodeMeco, tá certo? O NodeMeco vai tomar então as informações de sensores e vai controlar tanto a bomba quanto a lâmpada, tá ok? A única diferença que a gente aproveitou, que vocês vão ver lá no livro, né, quem quiser dar uma olhadinha no livro, que está disponível para vocês, é que a gente falou, bom, em vez de a gente fazer uma página na internet e ligar no ThinkSpeak, a gente usou um outro cara que chama Blink, que é fantástico. É uma plataforma moderníssima, muito nova, premiada de IoT, onde você, arrastando componentes, você vem aqui e monta uma aplicação no teu celular, tanto para Android quanto para iPhone. E essas informações, então, você pode vir aqui, ler o que o teu NodeMeco está fornecendo e pode também dar comandos. Posso vir aqui, apertar um botão e ligar a bomba remotamente, ligar a lâmpada remotamente. Então, o Ardo FarmBot 2, que a gente chamou, basicamente ele faz a mesma coisa, né? Ele vem aqui controlar a bomba, que joga água na planta, etc. Mas controlado por esse cara, também controlado por um dispositivo Android ou iPhone usando o Blink, esse aplicativo Blink. Tá, ok? Isso está bem detalhado lá. Mas só para vocês terem uma ideia, o poder e a facilidade que isso faz, gente. E aí, outra coisa, só por uma curiosidade legal, por exemplo, como eu mostrei para vocês mais ou menos o que eu tinha montado ali. Mas, por exemplo, esse foi um outro projeto. Eu peguei o NodeMeco, tá vendo aqui? Né? O NodeMeco ele está aqui ligado nos relés, né? E esses relés, então, eles vêm para cá
e estão controlando, por exemplo, aqui estou controlando como se fosse controlando lâmpada, ou controlando ventilador, etc. E quem me dá os comandos é a Alexa, que é... Opa, Alexa, tá chegando aqui, Alexa. Desculpa, Alexa. Deixa eu desligar a Alexa aqui. A Alexa, ela que é esse cara aqui, tá vendo? É o Dot, isso aqui, né? É um Echo Dot. Ele trabalha na internet, é um projeto da Amazon, onde eu consigo pedir para a Alexa e a Alexa me controla os meus relés, por exemplo. Então eu faço uma automação de casa, por exemplo, usando a Alexa. Então é fantástico, gente. Então, legal. Vamos dar uma olhadinha na Alexa funcionando, tá ok? Vamos lá. Alexa, turn on living room. Okay. Alexa, turn off living room. Okay. Alexa, turn on bedroom. Okay. Alexa, turn off bedroom. Okay. Alexa, turn on all devices. Okay. Alexa, turn off all devices. Okay. Alexa, turn on light one. Okay. Alexa, turn off light one. Okay. Alexa, what time is it now? It's 4:02 p.m. Então é fantástico, gente. Então vocês têm aí dispositivos de IoT hoje controlando, fazendo automação de residências, consigo misturar isso com inteligência artificial, usando Alexa, eu consigo fazer controles aí na área de lavoura, na área de plantações. Esse é o mundo do IoT, gente. Eu acho que é mais ou menos isso que eu acho que eu gostaria de falar para vocês, né? De mostrar para vocês hoje aqui, né? Bom, agradeço aí a vocês, né? Agradeço a todos e espero que vocês estejam gostando aí do congresso, né? E até para aproveitar, eu vou pedir para minha amiga aqui, que tal uma musiquinha? Alexa, play some Beatles, please. Shuffling songs by the Beatles. Bye bye, pessoal, até mais.